Oi, gente, meu nome é Yasmin Cristina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o prefeito. Bom, como chefe do Poder Executivo Municipal, cabe ao prefeito administrar a vida nas cidades através de serviços essenciais à população, cobrança de taxas, impostos, custos de obra e articulação com os governos estadual e federal. E para isso, ele conta com o auxílio do vice-prefeito e dos secretários municipais. Bom, mas quanto recebe um prefeito? Qual é a sua remuneração? Eles têm uma regra de que o prefeito ele não pode receber mais do que o ministro do Supremo. Aí varia, né, de cada cidade, de cada lugar, quanto recebe. Ou seja, se o salário de um ministro do Supremo hoje é de 33.763, esse é o máximo que qualquer prefeito do Brasil pode ganhar. Além disso, o subsídio do prefeito funciona como um teto salarial para todos os servidores públicos da cidade. Sempre que seu salário aumenta, o salário dos demais servidores também cresce proporcionalmente. Outra determinação estimulada no artigo 39 da Constituição, que proíbe os prefeitos de receberem qualquer outra verba além do próprio salário, como adicionais ou gratificação, assim como outros detentores de mandato eletivo. Ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, os prefeitos serão remunerados exclusivamente por um subsídio fixo, que deve ser revisto a cada ano, sempre na mesma data. Bom, o prefeito ele tem direito a um auxílio-refeição, pago em pecúnia, com a finalidade de custear a alimentação do servidor durante sua jornada de trabalho, cujo valor atual é R$19,63. Todos os servidores que exercem jornada de trabalho igual ou superior a 30 horas semanais recebem o valor integral por dia trabalhado. Eles também têm direito ao auxílio transporte. Benefício pecuniário mensal de natureza indenizatória. O valor atual corresponde à diferença entre o total das despesas efetivas com esse deslocamento e a parcela equivalente a 6% do padrão de vencimento ou subsídio do cargo ou função do servidor, não podendo exercer os valores máximos estabelecidos no decreto. Eles também têm direito a antecipação de 50% do salário integral com pagamento no mês de aniversário do servidor ou a partir do 7º mês de gestação comprovada por atestado médico. O pagamento dependerá da prévia opção do servidor, a qualquer poderá ser encaminhado por e-mail simples digitado à unidade de gestão de pessoas do órgão onde exerce suas atividades profissionais ou se aposentou. Também tem direito à isenção de imposto de renda. Os servidores aposentados portadores das patologias prévias na Lei Federal de número 7.713 de 1988 poderão requerer a isenção do pagamento do imposto de renda mediante a perícia médica na coordenação de gestão de saúde do servidor. Eles também têm o direito de pensão mensal. O dependente de servidor falecido pode vir a ter uma pensão mensal. Essa pensão deve ser requerida junto ao Instituto de Previdência Municipal de São Paulo. Como se elege um prefeito? Bom, o prefeito é elegido por sufrágio universal, secreto direto, em pleito simultâneo em todo o país, realizado a cada 4 anos no primeiro domingo de outubro. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre um membro do executivo. Para a gente falar sobre, a gente escolheu Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, né? Ele foi um político ex-sindicalista e ex-metalúrgico brasileiro. Filiado ao Partido dos Trabalhadores,
do qual é o principal fundador. Tendo exercido o cargo de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011. Alguns aspectos positivos do governo do Lula foi que no campo econômico, sobretudo em seu primeiro mandato, colocou em prática uma política econômica que trouxe muitos resultados positivos para o Brasil. O controle da inflação, a garantia da estabilidade do real foram alguns focos do governo do Lula. Pois o temor de muitas pessoas, principalmente pelo mercado financeiro, era que o governo do Lula ele não ia conseguir controlar esses índices. Contra a proposta de tudo isso, o governo do Lula terminou com a aprovação recorde da população, com um número superior a 80% de avaliação positiva. Teve como as principais marcas a manutenção da estabilidade econômica, a retomada do crescimento do país e a redução da pobreza e da desigualdade social. Bom, investimentos não foram poucos e atingiram todas as etapas do ensino sobre a educação, né? Porque a parceria entre o então presidente da República e o seu ministro da Educação, Fernando Haddad, permitiu que o ensino público avançasse como, assim, nunca na história do país. Cresceu o número de jovens que ingressaram no ensino médio na idade certa, aumentou o acesso ao ensino superior, as universidades chegaram ao interior do Brasil e os professores ganharam um piso salarial, assim, só para citar das várias conquistas nesse setor da educação. Mas, como a gente sabe, o governo do Lula, o próprio Lula, foi muito conhecido por vários ramos de corrupção, né? Então, as variedades de denúncias que estouraram, sobretudo depois que apareceu o Mensalão, lá em 2005, com a prisão do Roberto Jefferson, que encaminhou várias denúncias ao governo, a delação premiada concedida ao líder do PTB acabou revelando o envolvimento do petista nesse caso. José Dirceu, favorecido a suceder Lula no cargo de presidente, fora investigado e preso. Com o passar dos tempos, a imagem do PT começou a se desgastar, com o aparecimento do nome do Lula em vários esquemas meio suspeitos, né? A imagem do partido é meio que enterrada. Lula se torna, em 2018, o primeiro ex-presidente condenado por um crime comum. O governo do Lula, antes tido como o melhor da história por grande parte da sociedade, recebe uma mancha nesse seu legado. E após o término do seu mandato, o ex-presidente Lula dedicou-se a dar palestras no exterior, mantendo meio que discreto nos bastidores do governo da Dilma. Presentes, assim, algumas ações principais realizadas. Como eu falei, né, que para a educação o governo preparou um plano de que se buscava democratizar o acesso à escola em todos os níveis e em todo o território do país. Então foi instituído o Fundeb lá em 2007, a fim de auxiliar o financiamento e a expansão da educação básica, né? No ensino superior, promoveu a ampliação de bolsas para o mestrado e doutorado com o intuito de aumentar 5% o número de professores que seriam qualificados das universidades. Outro feito dele, que foi assim muito famoso, que está até hoje aí, né? Que é o Bolsa Família, que foi lá em 2004, onde a renda era transferida assim, direto para a família, um auxílio. E este programa foi um dos mais conhecidos do governo, porque a pobreza extrema foi reduzida a 75% no Brasil entre 2001 e 2014, né? Segundo os dados da Organização Nacional Unida para a Alimentação e Agricultura.